Amém? Abra comigo a palavra em 1 Samuel, no capítulo 3, o versículo 8. A partir do versículo 8. Diz assim: O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor pela quarta vez e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Glória a Deus. Esse trecho que nós lemos foi uma parte do início da caminhada de Samuel com Deus. Esse profeta abençoado de Deus. Um detalhe é que, e eu não quero me estender nessa parte, nem sei porque eu estou falando isso, não era o que eu queria, mas é que Eli foi um homem que foi levantado por Deus para ser um profeta de Deus no meio do povo de Israel. E como era para ser natural, era para, através da sua descendência, continuar esse sacerdócio que estava sobre a vida de Eli. Porém, pelo fato dos filhos de Eli não seguirem os passos de seu pai, e principalmente pelo fato de Eli não sabendo dos erros dos filhos, simplesmente passar a mão na cabeça dos seus filhos e não os corrigir, Eli e a sua geração foram punidos. Portanto, Deus precisou levantar um novo profeta fora da casa de Eli, e esse profeta era o jovem Samuel. Glória a Deus. Então nós lemos esse trecho do primeiro encontro de Samuel com Deus. Começou com esse jovem ouvindo uma voz chamando o seu nome, e ele ouve essa voz chamando ele, e a voz dizia: Samuel, Samuel. Ele de início não entendia essa voz, ele não entendeu essa voz, e ele pensava que essa voz fosse do profeta. Só que no caso, o profeta como sendo um homem natural. Então ele ouvia essa voz, algo natural. Ele ouviu a voz que era sobrenatural. Digam todos: sobrenatural. A voz era sobrenatural, mas ele ouvia a voz sobrenatural como algo corriqueiro, uma voz natural. Ele ainda não sabia distinguir o que era sobrenatural e o que era natural. Glória a Deus. Foi algo simples, tão simples, que se confundia com o natural. A voz de Deus era algo tão simples que se confundia com o natural. Uma simples voz que, na verdade, era a voz do próprio Deus. Vocês conseguem imaginar isso? A voz do próprio Deus. A voz do grande Deus. A voz do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, ecoou naquela casa. Mas aquele homem, a voz era algo tão simples, não era como uma voz de trovão, não era como algo temeroso, mas era algo suave, tão suave que o jovem Samuel achou que era algo humano, natural. Queridos, Deus é simples. Deus é simples. Uma vez também havia um profeta que esperava Deus na tempestade, esperava Deus nos grandes ventos,
esperava Deus em meio a terremotos. Só que Deus revelou a esse homem como? Através de uma brisa suave. Certa vez também estava um homem chamado Abraão, e ele estava sentado na varanda, e chega Deus, entenda, Deus, com uma comitiva real. Eu pergunto a vocês, a Bíblia diz que haviam trombetas anunciando a chegada de Deus com a sua comitiva real? Não. Deus simplesmente chegou. Imagina o grande rei, sem nenhum alarde, se locomovendo pela terra, caminhando no meio dos seus filhos. E na verdade, Jesus avisou a respeito disso, que essas coisas aconteciam, porque lá em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 41, olha o que Jesus diz. Está dizendo, já no final dessa ministração de Jesus, ele diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, olha só, hein, pega essa, esquerda não é algo bom, hein? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não fizestes, não o fizestes a mim. Jesus está dizendo que Deus, eles podem estar em qualquer lugar, em lugares simples, na verdade. E na verdade ele vai estar sim nos lugares mais simples e imprevistos. Vocês estão me entendendo? Deus está nos lugares mais simples e imprevistos. Queridos, preste atenção. Eles esperavam ele montado em um cavalo branco. E como que Jesus aparece? Montado no jumentinho. Olha como Deus é simples. Ele gosta de confundir. Só que muitas vezes nós não entendemos. Nós dizemos tê-lo conhecido e tomamos posse da palavra de que o rei, o grande rei, nos adotou. Glória a Deus. E esse rei também quis ser chamado de nosso pai, então ele nos fez filhos. Amém? Vocês estão me entendendo? Então, a palavra diz que ele nos fez então reis e sacerdotes, co-herdeiros do trono. Uau! É isso que Deus nos fez, co-herdeiros do trono. E aí a gente recebe essa palavra, uma palavra forte, e aí a gente pega essa palavra, toma posse dessa palavra, nada contra isso, e aí saímos por aí caminhando com o nosso nariz empinado e dizendo: opa, eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. Não toque no ungido do Senhor, tome cuidado, me respeita, olha aqui os meus títulos, ele me colocou um anel real. O que nós estamos fazendo? Quando nós fazemos isso, quando nós tomamos posse dessa palavra, que precisamos tomar sim, somos filhos de Deus, co-herdeiros do seu trono. Porém, Jesus é o nosso exemplo, e Jesus não saiu por aí fazendo isso, amém? E o que nós temos feito? Nós trazemos os conceitos do mundo para dentro da igreja, quando na verdade nós temos que trazer para o mundo os conceitos do reino. E eles são completamente diferentes dos do mundo. O mundo ensina que para nós subirmos não importam os meios, importante é estarmos no topo. No topo nós somos servidos. O topo nos dá acesso a tudo. O topo abre portas. Só que o reino
E os conceitos do reino são totalmente diferentes. Porque os conceitos do reino nos ensinam que para subir tem que descer, que tem que servir, que na verdade nós não temos que querer ser o primeiro, mas sim o último. Nós vamos às igrejas e nós queremos o quê? Os primeiros lugares, os melhores lugares. Afinal, eu estou na casa do meu pai e eu sou filho do rei. Só que a palavra diz que nós temos que querer sim e não almejar os primeiros lugares e quando formos sentarmos nos fundos, nos últimos lugares. É assim que a palavra nos ensina. Vocês estão entendendo? Só que nós deixamos de lado toda essa parte da Bíblia e nós vivemos o quê? A nossa religião. Quando nós pegamos só uma parte da Bíblia, nós vivemos uma religião. E aí nós colocamos o nome de Jesus na nossa religião como um slogan. Só que Jesus está totalmente longe. Nós andamos do alto da nossa pompa e da nossa realeza. Fazemos, sabe aquela coisinha real lá que o rei senta em cima lá com uma almofadinha e tem uns vassalos que o carregam? E nós sentamos lá e falamos, me leva, porque eu sou filho do rei. E aí a gente exige que toquem trombetas aonde quer que formos. Anuncie a chegada, o filho do rei está chegando. Nós queremos ser respeitados, nós queremos ser admirados, nós queremos ser honrados, nós queremos até ser paparicados. Me respeita, eu sou filho do rei. Só que Jesus, o filho do rei, o primeiro filho do rei, ele se humilhou, ele apanhou, ele se entregou, ele morreu, ele sangrou. Que evangelho é esse que a gente tem vivido, se não o evangelho do nosso umbigo? E o nosso umbigo tem várias vontades, e a gente quer realizar todas elas. Afinal, somos filhos do rei. Agora, cai na onda de trazer o mundo para dentro da igreja, e aí com essas, a nova moda do mundo é o quê? É uma palavra, qual? Diversidade, ou então tolerância. Só que peraí, queridos, o evangelho não mudou. Apesar do mundo evoluir, como dizemos, o evangelho não. O evangelho é exatamente o mesmo. E o evangelho não é nada tolerante. Não é. Vocês já leram o Apocalipse? Vocês já viram no livro de Apocalipse que ele é bem específico com quem vai entrar e quem não vai entrar no céu? Não é nada tolerante. E aí a gente chega com um discurso de amor, falso amor do mundo para o quê? A nossa igreja precisa evoluir, precisamos evoluir o nosso discurso para alcançarmos todos. Vamos dar mais amor, pode vir, qualquer um. E aí, esse amor do mundo é um falso amor, queridos. Porque se nós amarmos mesmo, o verdadeiro amor avisa. A gente precisa ser sim intolerante, porque na entrada do céu será intolerante, porque Jesus diz que a porta é estreita e o caminho também é estreito. Então nós precisamos sim, por amor, advertir e gritar: arrependam-se antes que seja tarde. Porque nós vivemos um evangelho de pessoas passando a mão na cabeça de pessoas que estão indo para o inferno, e isso não é amor. Ah, que bonitinho, está indo para o inferno. Pode continuar, levanta a mão e dá glória a Deus. Quem ama, querido, corrige. Quem ama, avisa. Quem ama, alerta. Como eu disse, Deus é simples, nós é que complicamos. Quantas vezes Ele tem falado com a gente de maneira simples e nós ignoramos porque nós estamos na nossa busca por posição, na nossa busca por sucesso, na nossa busca por reconhecimento, na nossa busca por sermos os maiorais. Queridos, quantos momentos simples que nós perdemos de contemplar a Deus? Quantos? Porque nós dizemos que estamos servindo a Deus numa correria louca, cansativa, enfadonha, em que buscar os primeiros lugares, em nos colocarmos em primeiros lugares, em buscarmos um lugar de destaque.
Quando na verdade, o que Deus quer é que a gente sente e contemple. Contempla um pôr do sol, contempla um amanhecer, e encontre Deus num pôr do sol, encontre Deus no amanhecer, mesmo num dia de chuva, que a gente consiga ver Deus, num cantar dos pássaros, num som de formigas trabalhando à noite. Vocês já ouviram? Eu nunca tinha ouvido. Esses dias eu estava com a minha esposa caminhando à noite na rua, e aí a minha esposa, a Fer, me chamou e falou: você está ouvindo? Não estou ouvindo nada. É as formiguinhas trabalhando. Aí a gente parou e dava para ouvir. Deus está em todo lugar, queridos. Deus está numa lambida de um cachorro. Deus está num sorriso de um filho. Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares porque Ele é simples. Só que a gente escolhe não ouvir, a gente escolhe não o ver. Quantas vezes Deus gritou o nosso nome e nós não demos ouvidos à voz dEle? Nós nos fazemos de difícil, ou então nós somos muito distraídos na nossa correria e não ouvimos Deus dizer: Samuel, Samuel. E qual foi o conselho que o profeta Eli deu ao jovem Samuel? Querido, da próxima vez que você ouvir essa voz, diga assim: eis-me aqui, Senhor. O lamento de Deus acerca dos judeus através de Jesus veio de que maneira? Através de um choro. E com a gente? Será que esse mesmo lamento não acontece em relação à nossa geração? Será que Ele não está dizendo para nós, para a nossa geração, a mesma coisa que Ele falou lá atrás para Israel? Será que Ele não está falando para nós a mesma coisa? Ó, Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas. Será que nós não temos feito isso? Será que quando Ele teve fome, nós estávamos muito ocupados na nossa busca por Deus? Como aconteceu lá com os judeus? Será que nós não... Será que o que aconteceu lá com os judeus não está se repetindo hoje com a nossa geração? Nós estamos orando nos nossos templos de pedra na busca por Jesus, como era antigamente. E Jesus, em meio à nossa oração, em meio à nossa busca, Jesus está lá, passando na nossa porta no jumento, e nós não o reconhecemos. Será que não está acontecendo isso? O grito do profeta antes da vinda de Jesus, qual foi? Arrependam-se! Arrependam-se! Será que esse grito não está ecoando hoje? Arrependam-se! Limpem os altares, parem de gritar dogmas, religiões, parem com as fórmulas, parem de usar a mão e se rendam. Levante as mãos e se rendam a mim. Deixa que eu faço, e não é vocês, sou eu quem faço. Voltem à simplicidade, porque eu sou simples. Para de complicar o que eu tenho feito de maneira simples desde o princípio. Queridos, vocês conhecem os fariseus? Nós apenas os criticamos, não é verdade? Nós, quando falamos de fariseu no nosso meio, a gente fala: fariseu é algo ruim, é um termo pejorativo. Ah, seu fariseu! Não é verdade? Não é assim que a gente faz? Só a palavra fariseu para nós é algo que deprecia, é uma ofensa. Só, queridos, saiba de algo. A história mostra que todas as vezes que passava uma geração em que essa geração era temente a Deus, na próxima geração ela se perdia, ela virava as costas para Deus, ela dava lugar para coisas contrárias à palavra de Deus. Em resumo, prostituía o altar. Deus não se agradava. Toda vez foi assim. Só que você vai ler na palavra, e no final do Antigo Testamento,
entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, há um vácuo aí, um silêncio da parte de Deus de 400 anos. 400 anos. Então, entre o Antigo e o Novo Testamento, que foi quando Jesus veio, já era para o povo, de acordo com a história nos mostra, que era para quando Jesus voltou, na época em que Jesus voltou, ele encontrar a igreja totalmente prostituída, o seu povo, a geração, totalmente prostituída, da maneira que era antes, desrespeitando o altar. Porém, quando Jesus voltou, não era isso que ele encontrou. A igreja estava até que legal, o altar não estava prostituído, entre aspas, amém? Por quê? Porque lá atrás se levantou um povo, os fariseus, e eles se colocaram criaram uma doutrina para não permitir que aquilo acontecesse. Esse ciclo de que passava uma geração, se esqueciam de Deus e prostituíam o altar. Então eles falaram: não, vamos ser muito rígidos, vamos criar sinagogas e vamos dar acesso a todas as pessoas à Torá, a palavra de Deus. E foi isso que eles fizeram. Então eles conseguiram propagar a palavra de Deus, porque olhando a história você via durante os reis o que acontecia. Eles perdiam a Torá, e aí do nada encontravam a Torá e falavam: uau, o que é isso? Que coisa maravilhosa, que Deus é esse? E eles falavam: ué, é o nosso Deus. E aí eles arrumavam o altar, traziam Deus de volta, pediam perdão. Então, para que isso não acontecesse, o que eles fizeram? Não vamos deixar que a sua palavra, que a palavra de Deus saia do coração do povo. Então os fariseus foram esses responsáveis para que durante esses 400 anos, passassem gerações, a palavra de Deus permanecesse no coração das pessoas, e eles tiveram sucesso nisso. O problema que quando assim Jesus veio, o povo, mesmo passados 400 anos, o povo estava assim fiel a Deus, temente a Deus. Eles, no zelo de preparar a palavra, de perpetuar a sua palavra, acabaram se infectando, contaminando com o fermento da religião. E então eles criavam dogmas para quê? Para que não pecassem. E com isso, o que eles trouxeram? Um peso. E transformaram então essas regras deles em um bezerro. Então com isso eles se fecharam para o profético, eles se fecharam para o sobrenatural, e eles ficaram tão bons na sua doutrina que eles criaram muros intransponíveis. Eles se isolaram tanto e tão bem, de modo que não havia necessidade de Jesus. Eles se tornaram autossuficientes. Para que Jesus? Eu mesmo consigo me salvar com as minhas mãos? Eu consigo ser santo com as minhas próprias mãos? Então eles davam mais valor às suas mãos, aos seus feitos, que a sua santidade acabou se tornando um bezerro. O fato deles conseguirem permanecer em santidade acabou se tornando um bezerro. Então Jesus chamava eles de quê? Sepulcros caiados. Por fora eles eram perfeitos, mas por dentro eles eram podres. E a podridão não é que eles pecavam, era a falta de Deus. A religião deles era como a Torre de Babel. E vocês conhecem a Torre de Babel? Como é que foi a história na Torre de Babel? Em resumo, os homens se uniram em unidade de tal modo, de tal maneira, que não havia necessidade de Deus. Era tão perfeito, era tão harmonioso, e rodava bem, caminhava bem. Era uma estrutura tão perfeita que não havia necessidade de Deus, ao ponto que Deus precisou o quê? Intervir e confundir as línguas. Então eles se achavam como Deus, e isso para Deus é abominação. E nós hoje?
Será que novamente nós não estamos deixando Deus de lado em nome de Deus? Será que mais uma vez nós não estamos criando uma torre de Babel chamada gospel, sei lá? Onde Cristo mesmo, que era para ser a raiz, a base, o fundamento, está longe, longe. Temos os nossos cultos, temos as nossas palavras, temos os nossos louvores, só que Deus está lá de longe gritando: Samuel, Samuel! E a gente está adorando, gritando, e não estamos ouvindo a voz de Deus, porque não estamos sabendo discernir a sua voz em meio a tantas vozes, tantas palavras, tantos louvores. É tanto barulho, mas será que nós não estamos como latas vazias? Só faz barulho, mas não há nada dentro? Será que nós não precisamos mais uma vez ouvir o chamado daquele profeta João Batista, nos chamando ao arrependimento, para que então as escamas dos olhos caiam e então possamos ver Jesus passando na nossa porta, ouvir Jesus nos chamando, discernirmos a sua voz em meio a tantas vozes? Samuel, Samuel! Da próxima vez que você ouvir a voz, diga para Deus: eis-me aqui, Senhor. Paulo escreveu uma carta para o povo judeu, ensinando eles acerca de Cristo. Ele estava então fazendo um paralelo do Antigo Testamento com Jesus, que havia acabado de morrer, ressuscitar, em que Paulo está dizendo aos judeus: ei, tudo que está aqui no Antigo Testamento se cumpriu em Jesus. E lembra o que eu falei para vocês agora sobre os fariseus? E olha o que ele fala na carta, Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvir hoje a sua voz, não endureça os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? A quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Queridos, quando ouvir a voz de Deus, não endureça o coração de vocês, como tantas gerações fizeram. Paulo estava falando de uma geração lá de trás, que endureceu o coração quando ouvia a voz de Deus. Que a gente possa ter a humildade de ouvi-lo na sua simplicidade, da maneira em que ele se revelar. E eu garanto a vocês, será de uma maneira simples, para que a nossa incredulidade não nos impeça de nós vermos as obras maiores que ele fará. Às vezes nós estamos como os fariseus, orgulhosos do que nós fizemos em nome de Deus. Só que às vezes já é um tempo que ele está lá fora gritando: ei, para me escutar. Ei, Samuel, escuta. E a gente não está dando ouvidos. A gente começa bem, como os fariseus começaram bem. Só que se a gente não der ouvidos para Deus, se nós não estivermos abertos ao sobrenatural de Deus, a gente pode acabar como eles.
carregando os nossos bezerros criados pelas nossas mãos em nome de Deus. Então, de tudo que eu falei, o que eu queria dizer para vocês hoje? Deixa de lado tudo que você pensa que sabe, todo o seu conhecimento acerca de Deus, todo o sofisma, e se permita ser surpreendido por Deus. Deixa Ele te surpreender. Deixa Ele te surpreender na simplicidade dEle. Levanta as mãos em rendição para Ele e fala assim: Deus, eis-me aqui, Senhor. Levantar as mãos é isso. Não é quando o ministro de louvor, levante suas mãos e cante. Não é isso. Levante as suas mãos, sabe o que quer dizer? Não precisa nem levantar, mas é no seu coração, você está em rendição. É se render. O que é levante as mãos? Quando você está sendo assaltado, o ladrão aponta a arma para você e fala: levante as mãos, fica quieto. Você se vê o cara com uma arma apontado para você, você se rende. Leva tudo. Isso é se render a Deus. É não oferecer resistência. Aqui, levante as mãos, o quê? Já dá um pedala Robinho no ladrão, você toma um tiro. E se render a Deus é isso. É não, peraí, Deus, deixa eu te ajudar. Não é fazer isso. É fazer: Deus, seja feita a tua vontade. Isso é se render. É dizer: eis-me aqui, Senhor. Então que você esteja disposto a abrir mão de tudo que você construiu em nome de Deus e dizer: se quiser, Senhor, quebra tudo. Só que eu não vou para lugar nenhum se o Senhor não for junto comigo, se o Senhor não estiver à minha frente. Senhor, simplesmente caminha que eu vou atrás. Para onde o Senhor for, eu irei. Se o Senhor parar, eu paro. Mas o que eu quero, Deus, é estar contigo. Então que você possa dizer para Deus te surpreender: Deus, me surpreenda. Eis-me aqui. Deixa Ele te surpreender. Esteja disponível para Ele. Esteja aberto para o simples de Deus. E Ele vai falar de tantas maneiras com você, querido. Ele vai falar com você. E você vai ficar maravilhado. É igual a irmã que veio dar o testemunho hoje de um celular. Mas ela falou: eu fiquei de cara, porque por que eu vou pedir para Deus um celular? É algo tão bobo, é algo tão simples. Mas Deus é simples, amém? Ele ama nos surpreender. E ela foi surpreendida por Deus através de um celular. Outras pessoas podem ser surpreendidas por Deus através de um pôr do sol. Outros podem ser surpreendidos por Deus caminhando na rua e vendo uma folha cair na sua frente e pensar: uau! A folha podia cair em qualquer horário, mas caiu no momento em que eu estava passando. E a palavra de Deus diz que nenhuma folha cai sem a autorização de Deus. Deus autorizou essa folha cair no momento que eu estava passando. Para quê? Ele mandou uma piscadinha para mim. Ele disse: Samuel, Samuel, diga eis-me aqui nesses momentos. Esses dias eu vi uma pessoa na internet dizendo que Deus estava o usando no sobrenatural. Deus está me usando no sobrenatural. E quem quiser, fala eu aqui nos comentários que eu vou falar com você. Rapaz, um monte de eu. O povo está sedento por profecia. O povo está desesperado. Eles vão atrás de qualquer anúncio de que há pão na casa do pão, de que há pão em Betel. Como que se os fornos de Betel estivessem apagados. Só que Deus não se calou. Os fornos de Betel não se apagaram. Ele tem falado diariamente. Só que nós é que não estamos dando ouvido. Nós não estamos buscando no lugar certo. Nós estamos buscando nos lugares errados. Nós esperamos Deus em profecias. Nós esperamos Deus em homens. Ele pode falar através de homens? Sim, Ele pode, é lógico. Mas Ele também pode falar através de coisas corriqueiras do nosso dia a dia. Nós só precisamos estar atentos à voz do Mestre. E quando ouvirmos, não endurecer o nosso coração. A gente só precisa dizer: eis-me aqui, Senhor. Há alguns anos atrás,
o pastor Diego recebeu uma direção de que no coração dele de abrir uma igreja na cidade de Ibiporã. E aí ele falou pra gente disso. E aí eu e a pastora falamos para ele: nós vamos junto, vamos lá naquela cidade orar, vamos colocar os pés naquela cidade, vamos fazer um ato profético naquela cidade. E nós fomos para Ibiporã. E aí chegamos em Ibiporã, procuramos a praça central da cidade, fomos lá e começamos a orar, começamos a louvar, começamos a profetizar palavras de Deus acerca daquela cidade. E aí, no meio de tudo, jogamos óleo na praça e tal, a gente ouviu umas trombetas. E aí a gente arrepiou. Uau, Deus está aqui. Aí depois nós descobrimos que as trombetas era o trem passando. Era o trem que passava. E o trem passava sempre naquele horário. Porque ele depois foi de novo lá e ouviu, falou: ah, não, peraí, era o trem. Só que, queridos, a gente pode ter sido o trem, de fato, e foi. Podia ser coisa da nossa cabeça, sim. E nessas a gente diz: para de espiritualizar tudo. Só que escute algo, querido. Paulo diz para nós que existe um homem carnal e um homem espiritual. E nós precisamos aprender a discernir as coisas espirituais. Então a gente precisa matar esse homem carnal lá na cruz e viver pelo nosso eu espiritual. O trem passa até hoje, todo dia, naquele mesmo horário lá na cidade de Ibiporã. Sim. E nós podemos dizer, então não foi nada espiritual. De fato. Só que de todos os horários que nós poderíamos ter ido naquela praça na cidade de Ibiporã, Deus nos fez irmos no horário em que o trem passaria no final da nossa oração. Amém? Eu creio que Deus nos levou naquele horário. E tem uma igreja naquela cidade hoje. Glória a Deus por isso. Tem uma música antiga que diz, acho que só o Alisson e o Tiago vão conhecer. Mas há uma música que fala assim: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém? Glória a Deus. Ele está aqui, amém? Ele está lá na tua casa agora, nesse exato momento. Ele vai estar lá no seu trabalho na segunda-feira. Ele está lá no ônibus que você pode vir a pegar todos os dias. Ele está lá no leito de hospital, que está às vezes alguém, um parente seu. Nesse exato momento ele está lá. Ele está lá no bailão, aqui atrás do risca-faca. Ele está lá agora. Se você for lá, ele está lá. Ele está também lá naquela biqueira onde você se droga. Ele está lá. Ele está lá naquele mocó que você passa as noites às vezes. E quantos testemunhos de pessoas que estavam se drogando e dentro do seu interior gritaram por Deus, pediram por socorro e ouviram a voz de Deus: Samuel, Samuel. E gritaram por socorro e Deus as ouviu, porque Ele está em todo lugar. E Ele está falando o tempo todo, porque a palavra diz que Ele é como a voz dele é como a voz de muitas águas. Vocês já foram para Foz do Iguaçu? Eu nunca fui, quero ir, mas é assim. Parece que a torneira quebrou e ficou disparada, não para. É a voz de Deus, é como a voz de muitas águas. Pode não ter ninguém lá em Foz do Iguaçu agora nas cataratas, por causa do horário.
Mas não é por isso que eles vão desligar. Vai, desliga aí, porque está gastando água. Continua. 24 horas. E a voz dele está assim, falando o tempo todo. Então, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Creia, porque Ele está falando com você agora, nesse exato momento. Amém? Então curva a sua cabeça. Porque Ele está aqui, tão certo como o ar que nós respiramos. Está aqui, da mesma maneira que amanhã o sol vai raiar. Com essa certeza que nós temos. Essa é a certeza de que Ele está aqui. Ele está aqui e Ele nos ouve. Então fala com Ele. Diz: eis-me aqui, Senhor. Porque Ele é educado e Ele está disponível para nos ouvir, se você quiser falar com Ele 24 horas. Mas Ele também está falando. E por 24 horas, falando a seu respeito. E o que Ele fala a seu respeito? Que Ele te ama. Que Ele te ama, todo o tempo Ele te ama. É isso que Ele está dizendo: filho, filha, eu te amo. Eis aí, minha filha amada, meu filho amado, em quem eu me alegro. Porque eu me alegro em você. Porque eu me alegro em você. Em todo tempo. Porque eu estou com você em todo tempo. Porque eu morri por você. Porque eu dei a vida por você. E eu não viro as costas para você por causa do seu pecado. Porque há uma voz ecoando dentro de mim, dizendo assim: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Então não permita que o seu orgulho, que o seu pecado te afaste desse Deus que está declarando o amor dele por você todo o tempo. Porque não é ele que vira as costas para você, somos nós que viramos as costas para ele. Porque a gente dá um vacilo, porque a gente dá um deslize, porque a gente erra, e aí o nosso orgulho não nos deixa voltar para Deus, porque nós tentamos imaginar, tentamos pensar com a nossa mente limitada o que Deus está pensando de nós, e a gente pensa que Deus não vai nos perdoar, mas pelo contrário, Ele mesmo disse que precisa perdoar 70 vezes 7. Então, querido, se volte para o Senhor, se arrepende, porque Ele está disponível para nós o tempo todo. Então, se ouvir a voz do Mestre, não endureça o coração e diga: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, fala comigo, Deus. Eu sou um pobre pecador, eu não valho nada, mas eis-me aqui. Não foi isso que Isaías falou? Eu não valho nada, mas envia-me a mim, eis-me aqui. É isso que Deus procura. Deus procura essas pessoas que não têm o coração duro, mas que estão disponíveis a se arrepender e a buscá-lo de todo o coração. Que essa noite você possa buscá-lo de todo o coração. Não endureça o seu coração. Ouça a voz do Pai. Ouça a voz de muitas águas. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está em você. E pelo fato do Espírito Santo estar em você, essa voz de muitas águas está o tempo todo dentro de você, falando o quanto te ama, o quanto te ama, o quanto te ama. E Ele quer te direcionar, Ele quer te apontar o caminho. Ouça a voz do Pai. Não endureça o seu coração. Permita que Ele fale com você. Deixe Ele te ministrar essa noite. Talvez essa noite agora, durante o louvor,
Ele vai te levar lá para o teu passado. Ele vai te levar para uma situação que aconteceu lá atrás. Ele vai te ministrar e talvez feridas vão ser cicatrizadas essa noite. Situações que aconteceram que te deixam mal, talvez essa noite Ele vai curar. Se você não endurecer o seu coração, essa noite também Ele pode te levar lá na frente. E Ele pode te dar um sonho, Ele pode te dar uma visão, e Ele vai dar algo pelo qual você vai viver. Mas não endureça o seu coração. Deixa Ele ministrar você. Fala com Ele. Se arrepende. E deixa Ele te curar.